Oremos. Meus irmãos, bom dia. Que a graça de Cristo, nosso Senhor, Salvador, seja sempre abundante em nossa vida, no nosso meio, como povo de Deus ou parte dele. Nós estamos comemorando neste final de semana, ontem e também nos dois momentos de culto que prestaremos ao nosso Deus. Neste momento, nós agradecemos a Deus pela a Sociedade União de Mocidade Presbiteriana, que a gente chama de UMP. A nossa sociedade de jovens está completando 52 anos neste ano e neste final de semana. Então, em virtude deste aniversário, nós estamos com a liderança da UMP na direção do culto, na condução do culto. Então, nós já vamos imediatamente passar para a nossa irmã, é o Gabriel, né? A nossa irmã Camila, que então conduzirá este momento de liturgia. Bom dia, irmãos. Para iniciar esse culto, eu vou fazer uma oração. Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos todos aqui nessa manhã. Obrigada porque é o Senhor que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Obrigado por ter nos trazido aqui. E eu te agradeço de modo especial, Pai, pela nossa mocidade. Eu te agradeço porque o Senhor tem preservado jovens fiéis, servos ao Senhor, Pai. Te agradeço porque o Senhor tem promovido um crescimento dentro da nossa mocidade, Pai. Te agradeço porque o Senhor tem nos edificado, o Senhor tem trazido palavras edificantes para os jovens ao longo de todos esses anos, Pai. Eu te agradeço e te peço que o Senhor dê sabedoria, liderança. Eu te peço que o Senhor abençoe a nossa mocidade, Pai. E nesse momento de culto, Pai, que o Senhor se agrade do nosso louvor, do nosso coração contrito e que a gente possa realmente entregar tudo que nós somos ao Senhor, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias nesse momento no livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 15 a 21. Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21. Mesmo assentados, vamos ler de forma responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares, e os irmãos leem os pares. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O versículo 19 fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E nesse momento eu convido os irmãos a se colocarem de pé, e nós vamos cantar o hino de número 63. E este momento será o momento propício para a devolução de dízimos e ofertas também. Então, os que vieram preparados podem trazer à frente. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize quantas são,
recebidas da divina mão, vem sê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate logo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já. Eu convido o nosso irmão diácono Jaime que faça uma oração de gratidão pelos dízimos e ofertas e também pelo momento que estamos tendo agora de culto ao Senhor. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Pai o dia de hoje, agradecemos ao Pai as bênçãos derramadas nas nossas vidas, bênçãos essas incontáveis, ó Pai, a cada segundo podemos elevar os nossos olhos a Ti para glorificar e adorá-lo, Pai. Abençoe, Pai, também os dízimos e ofertas depositados aqui agora à frente, que isso possa estar, Senhor, dando a todos aqueles que ainda buscam uma forma de emprego, abrindo portas para eles, para que possam também ter esse prazer de vir à frente, devolver a Ti o que lhe é devido. Nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, pelos nossos pecados. Amém. Pastor Antônio. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, como eu falei no início, abrindo o culto dessa manhã, a mocidade da Igreja União de Mocidade Presbiteriana está completando 52 anos de organização, e eles convidaram para comemorar esta data e cultuar a Deus o nosso irmão Reverendo Raimundo. Reverendo Raimundo é pastor auxiliar na primeira igreja aqui em Belo Horizonte. Então, ontem ele já esteve no primeiro momento conosco, quando ontem estivemos aqui também agradecendo a Deus, e hoje ele retorna e vamos ser edificados pela palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, na instrumentalidade deste servo do Senhor. Meu amado irmão, por favor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã. Irmãos, é um prazer estar com vocês nesta manhã, adorando ao Senhor aqui, juntamente também com a minha família, a minha esposa, Veridiana, meus filhos, Esther, Davi, Arthur e Felipe, ali estão. E eu peço que se coloquem em pé, para os irmãos conhecerem também. Nós estivemos juntos, servindo ao Senhor, obrigado. Fora, como missionários transculturais, um período na Albânia, um período maior na Albânia e um período curto em Portugal. Retornamos ao Brasil em janeiro de
2017. Então, esse é o terceiro ano que nós estamos aqui de volta em Belo Horizonte. Aqui já havia pastoreado antes, entre 2003 e 2014, na mesma condição de pastor auxiliar na primeira igreja. E aqui nasceram a Esther e o Davi, e lá em São Paulo nasceram o Arthur e o Felipe. E, por enquanto, somos 6. Bem, é um prazer estar aqui com vocês, como eu falei. Eu gostaria de, neste momento de comemoração da mocidade, falar sobre um assunto que vai ficando um pouco mais raro se tocar em nosso meio, embora ele seja vital, de extrema importância para a nossa vida espiritual, para o nosso vigor espiritual. A palavra do Senhor, quando expressa através do apóstolo João, na sua primeira carta, se dirige usando o termo de jovens. Quando ele diz, jovens, tendes vencido o maligno, a palavra de Deus habita em vós. Então, fala de um vigor da juventude, que vem como decorrência do conhecimento da palavra de Deus. Mas também fala desta luta, quando diz, tendes vencido o maligno. Nós ouvimos desde criança que as duas armas básicas que nós temos na nossa vida espiritual são a palavra e a oração. E nesta manhã eu gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu vou expor um texto que eu tive a oportunidade, quando pastoreei a igreja de Suzano, a primeira igreja de Suzano, de expor também por ocasião dos cultos matutinos dominicais lá. Nós tivemos a oportunidade de expor a carta de Paulo aos Colossenses. E no capítulo 1, versículos de 9 a 12, que eu convido para a nossa reflexão nesta manhã, nós vemos o apóstolo Paulo falando a palavra de Deus aqui, portanto, uma dessas armas que nós anunciamos, mas discorrendo sobre a outra, que é a oração. Ele registra uma oração, e eu confesso aos irmãos que sempre que eu leio as orações do apóstolo Paulo, ou a primeira parte das suas cartas, quando ele faz menção dos irmãos aos quais ele está se dirigindo, e o conteúdo de oração, que era recorrente, eu me sinto um tanto quanto envergonhado, quanto à minha própria atuação pastoral. O apóstolo Paulo é uma dessas figuras que são verdadeiros paradigmas ministeriais. É inegável a sua contribuição teológica, ao ponto de estudiosos até fora do cristianismo reputarem ao próprio apóstolo Paulo a invenção do cristianismo, humanamente falando, porque vem da contribuição que Deus usou este homem, a definição de doutrinas clássicas e importantes da cristandade, como a própria divindade de Cristo, a natureza da igreja, a ressurreição, outros assuntos importantes. Mas Paulo também se mostra um exímio exemplo de trabalhador na seara do Senhor. Não apenas como pastor de igreja, o seu coração pastoral está muito claro nas suas cartas, quando nós vemos a preocupação com o rebanho, do seu progresso espiritual, como veremos hoje, como ele também foi um verdadeiro modelo e o maior missionário que a palavra de Deus nos apresenta. No texto sagrado, no livro de Atos dos Apóstolos, é impressionante como este homem que é convertido pela graça de Deus, o Senhor Jesus lhe aparece na estrada de Damasco, e depois se torna o grande pregador e pregoeiro do Evangelho. De tal forma que, humanamente falando, ele se torna uma verdadeira inspiração para aqueles que seguem o ministério. Entretanto, Paulo não é apenas um modelo ministerial. Como um cristão, aquilo que ele nos ensina, a sua prática, daquilo que nós devemos viver e experimentar como igreja, se torna também um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Bem, por que eu estou falando isso? Um dos aspectos fundamentais, como disse inicialmente, para o nosso progresso espiritual e para o nosso desenvolvimento é a oração. Mas eu não estaria dizendo nenhuma novidade se falasse que este acaba sendo um dos grandes desafios da nossa vida cristã. Muitas vezes nós nos deparamos até sem saber exatamente o que dizer ou como desenvolver a vida de oração com dinamismo, com intensidade, com vigor, com significado. Parece que nós carregamos um senso de responsabilidade que não é acompanhado da prática vigorosa dela. É quase como se nós, em alguns momentos, estivéssemos cumprindo uma responsabilidade. E, via de regra, nós caímos na tentação de fazer basicamente 2 tipos de oração. Uma oração de gratidão muito formal,
que costuma permear os nossos cultos. Senhor, obrigado por esse dia, ou antes das refeições, né? Por este alimento, momento devocional em casa, pela minha família, pelo perdão dos meus pecados, quase que decorado mesmo. Em casa acaba sendo quase isso mesmo, né? Com família e tudo, a gente faz aquela, tem uma oração bem típica, mas na igreja também acaba ocorrendo, cumprindo uma liturgia. Ou se não, aquela extensa lista de pedido de oração, que parece mais uma lista de supermercado. Quando você vai ao supermercado com 20 ingredientes, aí você vai pedir, ó, Senhor, eu quero 2 quilos de feijão, 1 quilo de arroz. Bem, isso a gente diria no mercado. Em oração a gente diz, Senhor, me dá paciência, amor, faz com que o salário chegue até o final do mês, né? Que a minha esposa tenha mais paciência comigo, e por aí vai, né? Você faz aquela lista toda longa de oração que você fica apresentando a Deus. E muitas vezes parece que falta aquele dinamismo e o vigor. Bem, eu estou convencido, pelas Escrituras Sagradas, e nós temos o apoio dos nossos próprios símbolos de fé, que a própria palavra de Deus é um meio para nos conduzir na prática da oração. Nós não apenas aprendemos com aqueles servos que Deus usou e inspirou para registrar orações na Escritura Sagrada sobre o que orar, pelo que orar. Isso está nos nossos símbolos de fé também. No final do breve catecismo, do catecismo maior, nós nos deparamos estudando a oração do Senhor e os nossos símbolos dizem, pelo que nós devemos orar? Bem, o Senhor Jesus nos colocou um modelo na oração do Senhor. Entretanto, aquilo diz respeito a uma pauta engajada com a agenda de Deus. Eu tenho para mim que este certamente há de ser o caminho para nós restaurarmos o vigor e a importância da oração na nossa vida. E sairmos daquelas mesmas e repetitivas orações, pelas mesmas pessoas doentes, que nós oramos sempre, né? E pelos mesmos pedidos que nos tocam, e nós damos um salto de qualidade, entrando na própria agenda de Deus, aquilo que Ele colocou, que deve retirar de nós o maior vigor e intensidade, como retirou do próprio Senhor Jesus Cristo, que intercedia pela vontade do Pai ser realizado na terra dos apóstolos. Sendo assim, eu lhe convido a acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 12, e nós vamos ver o conteúdo desta oração que Paulo faz pelos colossenses. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Oremos mais uma vez. Ó Deus bendito, aqui está a Tua palavra que nós acabamos de ler. Rogamos a iluminação do Teu Espírito sobre nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, pelo que o apóstolo Paulo está orando aqui em favor dos colossenses. Esta oração pastoral de Paulo, no início da sua carta, tem muito a nos ensinar. Vejamos, no verso número 9, nós vemos que o primeiro ponto da pauta de oração que Paulo apresenta a Deus aqui é pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele diz, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos sobre o progresso do Evangelho entre os colossenses, ele diz, não cessamos de orar. O termo que ele usa aqui dá uma ideia de continuidade, como a própria expressão já apresenta. Nós não cessamos de orar. Eu ouvi sobre o que Deus começou a fazer com vocês, pois bem, Ele apenas começou. E a minha oração em favor de vocês é para que vocês cresçam. Ele diz, não cessamos de orar por vocês e de pedir. Portanto, uma oração constante e uma oração insistente de petição a Deus. Pelo que ele orava? Ele diz, para que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Há uma intenção, há um desejo no coração, há um alvo para esta oração, que não era simplesmente que as pessoas conhecessem o Evangelho. Não é errado nós orarmos por isso, nós devemos orar por isso, o Senhor Jesus nos ensina, nós devemos orar pelos obreiros a trabalhar na seara,
Nós vamos ouvir hoje à noite o candidato a missionário para a Tailândia. Se eu não me engano, ele está ali, está com roupa de tailandês, eu imagino que seja ele, né? Deduzir pela roupa. Então, é importante que nós oremos pelo avanço da obra de Deus pelo mundo afora aí. Mas é importante que a nossa oração não pare apenas no pedido da evangelização. Converteu, já está com ticket de entrada no céu, vamos buscar outras pessoas mais. Não! Ele diz, olha, eu não cesso de orar por vocês, para que vocês agora transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. A imagem nós conhecemos, não é? Quando você vai beber água, chega no bebedouro, tem uns automáticos assim, né? Que a gente aperta, ele começa, se você esquecer, a água enche e começa a transbordar. Opa, como é que desliga? Às vezes você fica meio perdido tentando desligar aquilo. Esta é a ideia. É um conhecimento que vem da vontade do Senhor na nossa vida, que nos enche ao ponto de transbordar, que passa para além de nós, e nós temos naturalmente o comunicar para as outras pessoas. Isso nos lembra algumas palavras do Senhor Jesus, né? Aquele que beber de mim do seu interior, fluirão rios de água viva. Você tem para você e você tem para os outros, está transbordando. É esse tipo de conhecimento que nós devemos buscar. Um conhecimento da vontade de Deus que não é superficial, que não é raso, que não se viu só para a gente ser crente, mas que nos motiva, nos capacita, nos orienta, nos qualifica e nos dá condições de levar a outras pessoas também. Ele diz, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Estes dois elementos qualificadores são importantes. No mês passado, dirigindo um momento devocional em casa, aí eu perguntei para os meninos, qual é a diferença de conhecimento para sabedoria? Aquele pecador que está saindo ali, se virou e pegou e disse, entendimento é conhecer o que a Bíblia diz, e sabedoria é saber o que fazer com aquilo que a gente conhece. Eu falei, rapaz, você está um excelente teólogo, melhor do que eu, porque eu me enrolo para definir as coisas e explicar, e você pegou o fio da meada. O que a Bíblia está dizendo a este respeito é precisamente isso. Paulo está orando para que nós cresçamos e tenhamos um conhecimento da verdade de Deus, da sua vontade, em sabedoria. É impressionante nessa nossa época digital como tem teólogo de YouTube debatendo, tirando sangue de todo mundo, cortando a cabeça e não sabe o que fazer com esse conhecimento, a não ser chamar os outros de herege. A Bíblia vai dizer aqui, transborda o pleno conhecimento em sabedoria. Você sabe usar o conhecimento que você tem? O conhecimento que você adquiriu, ele é útil para a sua vida, você consegue aplicar nas circunstâncias. É este o conhecimento que nós devemos ter. Ele é pouco útil se eu não sei o que fazer com ele na segunda, terça, quarta, eu não sei o que fazer em casa, não sei o que fazer no trabalho, não sei o que fazer na igreja, na família e nos outros relacionamentos. É um conhecimento que nos deve qualificar a viver, a praticar a vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Uma compreensão que torna clara na nossa mente, para a nossa vida, a vontade do Senhor para a nossa vida. Não é um tipo de conhecimento meramente acumulativo de informação, que não produz nas pessoas uma semelhança de Jesus Cristo ou um crescimento de piedade. Bem, o que é que nós vemos aqui? Paulo está dizendo, desde o dia em que o ouvimos, Deus apenas começou uma gloriosa obra na vida de vocês. E a partir daquele dia que eu ouvi, da conversão de vocês, eu passei a orar e pedir constantemente, para que vocês sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus. Porque o Senhor tem algo muito maior para todos nós. Ele é capaz de nos encher completamente do conhecimento da sua vontade, que não é um mero conhecimento razoável, não é simplesmente doutrina ou teologia, mas é um conhecimento da sua vontade, do seu querer, para que nós entendamos o que Ele quer e experimentemos em nossa vida. E isto virá em toda sabedoria e conhecimento espiritual, ou seja, aplicar e pensar como o Espírito nos revelou a sua mente na palavra de Deus. Interpretar o mundo e a realidade de acordo com a vontade do Senhor. Eu ouvi nessa semana uma frase de um teólogo que eu aprecio muito, muito, Paul Tripp. Ele falou o seguinte, não interprete Deus pelas circunstâncias da sua vida, mas interprete as circunstâncias da sua vida por Deus. Pensa um pouquinho nas implicações dessa afirmação. Não é exatamente esse o desafio espiritual de todo crente?
Nós passamos por circunstâncias e dizemos, por que Deus? Onde o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? O Senhor não pode agir dessa maneira, o Senhor esqueceu, o Senhor não está sendo bom, não está sendo misericordioso. Ou seja, nós usamos as circunstâncias e dizemos, ela é a verdade, e reinterpretamos Deus, e algumas pessoas saem decepcionadas com Deus na fé. O que nós devemos fazer é olhar para as circunstâncias e dizer, eu vou lhe dizer quem é o Deus que eu sirvo. Ele é soberano, Ele é bom, Ele tem um bom propósito. Isso é pensar espiritualmente. É por isso que o apóstolo Paulo está orando aqui. O que nós vemos aqui, nesse coração pastoral de Paulo, nessa preocupação, ele era levado a orar pelo grande progresso espiritual das suas ovelhas. As ovelhas de Cristo Jesus, a quem o Senhor tinha deixado de alguma forma uma influência. Este homem está levando a Deus o propósito de ver aquelas pessoas crescendo espiritualmente. Esta preocupação deve estar em nosso coração também. Você pode dizer, mas eu não sou pastor. Deve estar em nosso coração pela nossa própria vida, orando pelo nosso próprio progresso espiritual, pela da igreja que você congrega, pelo pastor que Deus lhe deu, para que Deus lhe dê mais e mais sabedoria, para nós que somos pastores, para comunicar essa mente de Deus, esta instrução de Deus para as ovelhas, para vocês, para que vocês mesmos cresçam nisso. Se você é pai ou mãe, pelos seus filhos, orar para que eles tenham esse progresso espiritual. Não apenas se convertam e dizem, graças a Deus, converteram, agora fica para lá. Para que eles discernam estas coisas. O marido pela esposa, a esposa pelo marido, e por aí vai. Mas sigamos. No versículo 10, nós vemos um outro ponto na intercessão do apóstolo Paulo. Ele ora pelos frutos do conhecimento de Deus. Ele diz, por que ele está pedindo esse conhecimento de Deus aqui? Ele vai dizer, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus tem uma finalidade. Olha que interessante. O próprio conhecimento destas coisas já nos traz um benefício a priori, de cara, inicialmente, de termos a nossa mente reformada pela verdade que Deus revelou. Mas ainda assim, ela é apenas um meio de um outro objetivo que Deus quer nos dar, quer nos qualificar a frutificar para a glória do teu nome. Ele diz, a finalidade, explicitamente, a fim de, a expressão indica a finalidade, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Isso significa dizer que o conhecimento que Deus requer de nós é aquele que produz uma vida digna do sobrenome de cristão. É um tipo de conhecimento que nos leva a crescer na semelhança de Jesus Cristo. Quem foi o Filho de Deus? Ele é o paradigma da nossa piedade, e Ele é aquele ao qual nós estamos sendo conformados. Aliás, esta é a razão da predestinação, segundo Paulo mesmo escrevendo aos Romanos. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo, aqueles que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. O conhecimento que nós temos aqui não serve para a gente ganhar debate teológico. Você pode até entrar se você é viciado nessas coisas, não é? Mas o conhecimento que Deus nos dá serve para nos tornar mais parecido com Jesus Cristo. A gente saber amar como Ele amou, ter paciência como Ele teve, ser firme como Ele foi, santo como Ele foi. O que Deus está fazendo em nossa vida, a agenda de Deus tem como prioridade número 1, nos assemelhar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Tudo mais está submisso a isso. E muitas vezes as nossas orações estão tão desconectadas disso. E nós chegamos diante de Deus como criança, pedindo sobremesa, pedindo diversão. E Deus diz, o que eu tenho para forjar em você é muito mais nobre do que essas petições de docinho que você está pedindo para a sua vida, para tornar a sua vida mais gostosinha. Entende? É isso que ele está dizendo, viver de modo digno, andando de uma forma que honra ao Senhor. Esse viver, literalmente, é traduzido como pisar em volta, da ideia de você saber andar, se comportar, dirigir a sua vida, conduzir a sua vida. Como? Frutificando em toda boa obra. Em toda boa obra. Nós não podemos escolher.
Nós temos que manifestar, somos chamados para manifestar a imagem de Deus em tudo na nossa vida. E todos nós seremos tentados a escolher algumas coisas. A dizer, isso aqui não é comigo não, isso aqui é com fulano, pastor, pode pedir. Ele é que é bom de oração, o outro é bom em evangelização, o outro tem paciência. Comigo é assim mesmo, eu falo rasgado, o que eu penso eu digo, eu sou sincero. Não é? Esse negócio de ter amor, paciência, não é comigo não. Ora, a Bíblia não diz, e manifestar a vontade de Deus em algumas áreas na sua vida, naquilo que você é forte, o que é fraco deixa para o outro. É isso que diz? Não. Todos nós somos chamados a sermos trabalhados em todas as áreas da nossa vida. Ninguém está de fora. E nós temos que orar por isso. Você consegue perceber áreas de deficiência na sua vida, que ficam claras a partir das lutas que você enfrenta, ou das lutas que os outros enfrentam com você? Porque normalmente os nossos pontos de fragilidade vão aparecer assim. Ou as lutas que nós enfrentamos, ou que os outros enfrentam conosco. Não é? De alguma maneira aparece nisso. Para orar por isso, para frutificar em toda essa boa obra. Nem mesmo em qualidades ministeriais nós podemos escolher. Eu já ouvi umas dessas afirmações sem propósito, que algumas pessoas disseram, não, Deus escolheu a Igreja Presbiteriana do Brasil para ser a igreja da doutrina. Porque outras são a igreja da evangelização, outra é a igreja da missão. Eu digo, vá, né? Se arrepender, para dizer uma expressão bonita de púlpito, né? Vá se arrepender do que você está dizendo. Deus chamou a sua igreja para fazer a sua obra, toda. Se nós temos deficiência em algum ponto, nós devemos chorar, nos humilhar, confessar ao Senhor e dizer, Senhor, nos ajude nesse ponto aqui. Não faz sentido eu delegar, terceirizar para uma outra parte e dizer que isso não tem nada a ver comigo. É em toda boa obra. E aí ele conclui, ele dizendo, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Por quê? Uma coisa afeta a outra. Um conhecimento que não gera fruto, ele está equivocado. Mas uma vida que frutifica, também chama de volta um melhor conhecimento. Olha que coisa bonita, ela vai se completando. Alguém já falou que você conhece verdadeiramente a teologia de alguém, de uma pessoa, pela prática dela. Mas nós também podemos dizer que a prática dessa pessoa reflete ou conduz também a sua maneira de enxergar a sua vida. À medida que eu cresço na piedade, eu também sou chamado a ter um conhecimento e terei um conhecimento melhor do próprio Deus. Um conhecimento que não leva frutos é um mau conhecimento. Uma prática que não chama de volta a amadurecer na compreensão de quem Deus é uma prática piegas, não piedosa. E pieguice não ajuda ninguém. O que precisa é piedade. Piedade é a união do que eu conheço de Deus com aquilo que eu faço para Deus. Nós vemos novamente aqui o coração pastoral do apóstolo Paulo, orando pelos crentes de Colossos, pedindo pelos frutos do conhecimento de Deus na vida dessas pessoas, para que eles cresçam no conhecimento do Senhor, não sejam omissos em nada. Esse é o grande desafio nosso pastoral. Eu me lembro de David Mark Lloyd Jones, comentando que os dois grandes desafios pastorais que existem são, em primeiro lugar, levar a igreja a querer aprender a vontade de Deus, entender a vontade de Deus. E o segundo, despertar a igreja para querer praticar aquilo que tem aprendido. Estas duas coisas estão juntas. Estão na nossa vida também, devem estar, Deus assim o quis. Mas sigamos, verso número 11. Ele vai pedir pelo poder de Deus na vida dos fiéis. E ele continua orando e dizendo, sendo fortalecidos com todo o poder. A ideia aqui de ser fortalecido é ser dinamizado, é receber da parte de Deus uma força tal que agilize e cresça o dinamismo da sua vida, e a pessoa pare de ser aquela pessoa acomodada, parada, quieta, mas ela se mobiliza como uma máquina. Minas Gerais era conhecido pelo seu estado do trem, né? Até as piadinhas que falam até hoje, o mineiro fala trem para tudo, por isso. Então, o trem é um bom exemplo disso. Aquela máquina vai sair, ela vai devagarinho, mas vai ganhando mais força, até que ela chega à sua plena capacidade. É esta a ideia. Eu oro para que vocês sejam dinamizados, fortalecidos pelo poder que vem de Deus, segundo a força da sua glória, com toda perseverança e longanimidade. O que ele está dizendo aqui? Esta força que levará a igreja adiante não é a ambição denominacional,
Não é a ambição nem mesmo teológica, no certo sentido. Não pode ser a ambição pessoal, vou deixar minha marca na história. As pessoas vão ouvir falar de um grande evangelista que passou por aqui, qualquer coisa desse tipo. Nada disso. Gente, isso é saber usar a boa teologia. Ele diz, segundo a força da sua glória. O quinto ponto da reforma. Soli Deo Glória. Para algumas pessoas parece a afirmação mais abstrata da reforma protestante. E eu lhe digo, quando bem compreendida, é a mais concreta de todas elas. Porque nada mais tem uma motivação mais poderosa e rica do que a glória de Deus na nossa vida. Por que fazer isso? Para a glória de Deus. Para Deus ser exaltado e glorificado nessa minha nova prática, nessa minha nova maneira de ser, de agir, de interagir e de perceber as coisas. Dinamizada pela visão da glória. Foi isso que ocorreu com os grandes missionários e a história da igreja ao longo da história. Quando nós lemos pessoas que viram a glória de Deus, Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é digno de toda glória. Eu não posso ficar como eu estou. Que a glória dEle seja conhecida, proclamada, exaltada nos quatro cantos da terra. E estas pessoas fizeram o impossível, porque foram dinamizadas pela visão da glória de Deus. Qualquer outra coisa é menor. Pode até ser boa, mas é menor em força, poder e razão. A visão da glória deve produzir em nós uma perseverança, uma persistência, como ele diz aqui, em toda a perseverança. Eu vou insistir na pauta de Deus na minha vida. Às vezes está difícil, está com luta, dá vontade de desanimar, a gente desanima, tem vontade de desistir, mas eu persevero, eu sigo adiante. Porque estou lutando por coisas que são eternas, não são passageiras como o prato de comida que eu como, ou mesmo como a minha própria vida, que tem prazo de validade, a gente só não sabe qual é, mas tem. Quando nós lutamos pela glória de Deus, nós estamos sendo motivados por algo que é eterno, com longanimidade, com uma firmeza de espírito, uma determinação interna de seguir adiante, com alegria. Nós temos a palavra e temos o Espírito. O que Paulo está fazendo aqui é orar para que estas coisas se operacionalizem na vida da igreja. Todo mundo que é crente tem a palavra e tem o Espírito. Mas parece que esse dinamis do Espírito, esse poder do Espírito está sendo negligenciado. Porque falta a visão da glória de Deus e a dependência de que Deus existe. Nós, como reformados, deveríamos ter a melhor de todas as motivações de estarmos engajados na plena atuação ministerial, de evangelização, de missões, de discipulado, de doutrinação, porque o alvo nosso, explicitado na nossa boca, é Soli Deo Glória. Por fim, no verso número 12, nós vemos o apóstolo Paulo orar pela herança comum dos santos. Aí ele diz, graças a Deus, dando graças a Deus, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Do mesmo jeito que ele intercedia constantemente, ele agradecia constantemente ao Senhor pela obra que estava fazendo nos Colossenses. Agora preste atenção, ele diz que vos fez idôneos, que vos capacitou, que fez com que vocês fossem plenificados ou habilitados para experimentar a vontade de Deus na sua vida, separados à parte, para experimentar aquilo que Deus reservou para os seus santos, na luz, na glória eterna e santa do Senhor. Por que é importante nós percebermos isso aqui? Porque para o crente não resta nenhum único motivo de orgulho espiritual. Qualquer virtude que nós venhamos a produzir foi fruto da graça de Deus que nos trabalhou em nossa vida e nos capacitou para alguma coisa. O espírito do Evangelho é o espírito da gratidão, do louvor a Deus e da inclusão dos outros que Deus está chamando com alegria e satisfação. O espírito religioso sem o Evangelho é o espírito faccioso do fariseu, que diz, opa, tem uma hierarquia aqui. Você que chegou por último, vá lá para o fim da fila.
Tem família que fundou a igreja, e ela tem uma primazia, depois tem outros, tem uma lógica que nós temos mérito. Você sabe quem foi que fez essa mesa aqui? Gente, eu não conheço nada da história aqui, viu? Só estou ilustrando esses casos aqui. Quem fez esses bancos aqui, quem abriu esse modelo dessa forma, é essa pessoa quem tem a primazia. Paulo vai dizer, é a graça de Deus que nos fez idôneos. Por natureza, todos nós somos pecadores, igual aos colossenses. Fomos alcançados pela graça. Se alguém consegue contribuir alguma coisa, é absolutamente pela graça de Deus trabalhando vida de pecadores como eu e você. Você tem essa convicção? Se realmente nós crermos nisso, não faz nenhum sentido ninguém se sentir melhor do que o outro no seio da igreja do Senhor. É como Paulo diz, se você tem alguma coisa, de que te glorias? Como se do alto não tivesse recebido. Se o que tens veio de Deus, dê glória a Deus por isso e use como bom mordomo que Deus lhe deu. Preste atenção, mordomia não é só dinheiro para trazer dízimo, dar oferta não. Mordomia é de tudo, é de tempo, é da família, é do conhecimento que teve, é das habilidades, são dos dons, são dos talentos, é de tudo. O que é que nós vemos aqui? O coração pastoral de Paulo leva a orar em gratidão a Deus, porque o Senhor, tão somente pela sua graça, fez de pecadores a sua herança, convertendo-os e garantindo-lhes a glória eterna com os demais santos na luz. É isso que Deus fez, é isso que Deus faz, e é isso que Ele continuará fazendo até Cristo voltar. Convertendo pecadores e dizendo, vocês fazem parte da minha herança. Nós devemos, portanto, também orar agradecendo ao Senhor pelas certezas gloriosas que somente a graça de Deus nos dá, de que Cristo é o nosso Salvador, de que Deus é o Senhor, de que nós somos agora filhos de Deus, pela graça do Senhor em nossa vida. E devemos alimentar o nosso coração pela motivação de que por mais difícil que a vida esteja aqui, nós temos reservado e destinados para nós uma herança eterna na glória celestial. Lá é o nosso destino, lá é a nossa pátria, lá é a nossa casa. Isso me faz lembrar o grande herói que eu vejo da história evangelical brasileira, da igreja presbiteriana em particular, José Manuel da Conceição, chamado Padre Protestante, por reverendo Boanerges Ribeiro, que escreveu sua biografia, as melhores sobre ele. Um homem que deu o final de sua vida incansavelmente, visitando as comunidades, paróquias e pessoas que ele havia atuado antes como padre, levando-os o evangelho, que morreu como um indigente, um pobre andarilho, trilhando as estradas que hoje são estradas importantes, como a Dutra, né? Ele fez a pé, muitas vezes, levando o evangelho. Não estou dizendo para você fazer a pé, não é nada disso, só quero pegar um ponto da vida dele, da biografia. Alguém que diz, Deus me salvou e me converteu, e Ele tem outras pessoas que eu vou me deixar desgastar para que este conhecimento chegue a outras pessoas que Ele coloca sobre a minha vida. Para concluir, queridos, a nossa oração encontrará um novo sentido e propósito, e razão e vigor, quando nós passarmos a colocar nela a agenda de Deus. Não simplesmente a agenda das nossas necessidades, desejos, ou simplesmente a queixa de nossas lamúrias. Tudo isso faz parte, é para fazer tudo isso, tá? Não deixa de chorar, o melhor lugar de chorar é no colo do pai. Então chora tudo que você tiver. Mas não só chora não, porque não tem pai que gosta de filho que só vem chorar, né? Ah, quebrei a cabeça, chorei, cortei meu pé, tá bom. Você dá um carinho, não é? Mas do mesmo jeito que um pai e uma mãe gostam que os filhos venham contar uma coisa boa para ele, que ele mostre o seu progresso, nós também devemos chegar ao Senhor com uma pauta consoante a sua vontade. Quem é pai e mãe aqui, sabe como é bom nós vermos os nossos filhos crescendo, amadurecendo, e vindo dizer para nós coisas, ou demonstrando atitudes, ou aprendizados que nós ensinamos. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, parecia que nem estava aprendendo. Aí um dia ele solta algumas coisas, você fica, poxa, que bom, aprenderam algo. Entendem? Vamos transferir isso para a oração, é a mesma coisa. Senhor, eu tenho aprendido do Senhor, pelo que eu devo orar, e pelo que eu devo buscar na minha vida. E isso faz parte da minha oração. Este coração e esta oração deve estar em busca daquilo que Deus proporciona à igreja, este conhecimento glorioso do Senhor,
E juntamente com o apóstolo Paulo, nós devemos também aprender a orar segundo a vontade de Deus, pedindo ao Senhor o entendimento da sua vontade para a nossa vida, todos nós, pedindo frutos piedosos de obediência a este entendimento, pedindo a visão da sua glória que nos capacite a vivermos poderosamente para Ele, e pedindo para mantermos em foco a herança eterna que gloriosamente nós recebemos, tão somente pela graça de Jesus Cristo. Embora Deus continue fazendo milagres de acordo com a sua soberana vontade, a nossa oração não precisa ficar esperando coisas tão gloriosas como ressuscitar mortos, curar enfermos, fazer dinheiro aparecer na conta, resolver briga de casal, né? Vem aqui que a gente ora e tudo já está resolvido. Não é isso. Mas está muito mais focado em dizer, Senhor, nos dê o conhecimento da sua glória. E isso transformará a nossa vida. Esta é a minha oração em favor da mocidade, desta igreja, da minha vida, da vida do seu pastor, de nossas famílias. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu amor, tua bondade, compaixão e misericórdia, por aquilo que tu és e pela tua própria revelação a nós, pelo teu Espírito através da tua palavra. Rogamos a graça do Senhor de nos fazer contemplar mais a tua majestade, a tua glória, e sermos afetados por esta contemplação, sendo levados ao arrependimento dos nossos pecados e uma dependência mais profunda, ao anseio e ao engajamento de uma vida comprometida com a tua glória. O Senhor conhece nossas limitações e as nossas falhas, nossas fraquezas e inadequações, mas tu és o Deus infinito, tu és o Senhor de toda misericórdia, e por isso eu apelo em favor de todos nós nesta manhã, que a tua graça nos visite, que a visão da tua glória encha o nosso coração e nos capacite a vivermos e fazermos aquilo que por nós mesmos nós somos incompetentes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.